E aí, meu nome é Surari, esse é o Palavras que Falam e hoje vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque eu falo sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E esse vídeo está surgindo a partir de uma reflexão que eu tive recentemente a partir das aulas de Psicologia da Educação que eu estou tendo na faculdade atualmente, referentes ao ensino de literatura. E é uma coisa específica porque é um problema que eu sinto que só existe, na verdade, no ensino de literatura. Isso você não vai encontrar, na verdade, em nenhuma outras disciplinas das escolas de ensino médio, básico, fundamental. Claro, tem muitos problemas sociais, problemas estruturais, problemas financeiros que também desanimam muito os professores na hora de darem as aulas, mas eu tenho certeza que você já se deparou com alguns problemas nas aulas de literatura, seja na escola ou mesmo até na faculdade, porque isso sim pode acontecer. Como se alguns conteúdos, de fato, eles fossem muito mais chatos, muito mais desagradáveis e difíceis de se compreender. E assim, antes que venham Zé Linguiça também falar que eu não tô no meu lugar de fala e etc., eu vou argumentar um pouco ao meu favor, só para dar um respaldo do que eu tô dizendo também. O meu ensino básico, o meu ensino fundamental e o meu ensino médio, todo foi feito em escola pública. Meu ensino superior também está sendo em escola pública. Então a minha vida inteira eu estudei em escola pública, passei por diversas escolas. E é evidente que tem experiências boas e ruins dessas escolas também. Eu não sou uma pessoa que está olhando a situação ali um pouco de fora, um acadêmico que vai pagar de bonzão, porque de fato eu vivenciei esses problemas de literatura. Tanto que hoje eu me formo em letras pela USP, mas quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, eu odiava livro, eu não gostava de ler. E hoje eu tô me especializando em literatura. Quer dizer, não é possível que não teve um professor que enxergou essa chama dentro de mim naquela época. E só depois que eu saí da escola, só depois que eu ingressei na universidade, que de fato eu percebi que aquilo é sim a minha paixão, sabe? Antes eu tinha muita dúvida, muito receio, porque era mais uma inclinação. E outra coisa que me motivou a fazer esse vídeo também foi uma pesquisa que eu vi recentemente, que eu achei muito curiosa, que diz que perto de 43% ou 60% dos jovens gostam de ler, mas não têm o costume. Porque estudar literatura não é tão desagradável assim, não é tão chato assim. Mas tem alguma coisa que a escola faz que ela destrói a nossa experiência com os livros. Que foi o que aconteceu comigo e que graças a Deus essa coisa mudou, mas que eu vou discutir aqui com vocês. Sinceramente, o principal problema que eu vejo do ensino de literatura hoje é que literatura não é ensinada. Vocês podem achar até um pouco bobagem eu dizer isso, até porque em algumas escolas existe sim a separação entre aulas de gramática e aulas de literatura, né? Não é só português, por exemplo, como foi o meu caso. Mas, independente de você tendo aulas de literatura ou só tendo português no geral, você dificilmente está tendo aula de literatura hoje. Vou explicar como é que são as aulas de literatura nas escolas públicas, para quem não sabe. Inicia-se o bimestre, o professor chega e fala, você vai ler tal livro. E aí você tem uma data X até ler esse livro. Quando você lê esse livro, você vai começar a ter aulas, mas na verdade são aulas só para quem lê o livro. Então, se você não lê o livro nesse período aí de 3, 4 semanas que ele dá do bimestre, você já não consegue acompanhar as aulas que ele passou. E sinceramente são aulas do puro suco do genérico. Eu lembro que, por exemplo, o bimestre que apareceu o Machado de Assis pra mim foi um bimestre muito paia, porque era Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não tinha interesse em ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, então simplesmente o professor chegar e falar, vamos ler Memórias Póstumas de Brás Cubas no começo do bimestre, pra mim é pingar no molhado, não serviu pra nada, eu não li. E aí chegou as tais aulas de Memórias Póstumas de Brás Cubas e foi uma super aula genérica que ela falou, assim, o principal da história, do que acontece, etc. Até porque Memórias Póstumas de Brás Cubas, se você pegar pra ver, não tem uma história, porra, muito cabulosa. Se você parar pra pensar, a graça do Memórias Póstumas não tá na história, tá sim na narrativa. Depois dessa apresentação simples da história, ela passava a comentar características genéricas do realismo, tomando como se todas fossem verdades para o Machado de Assis. E a gente bem sabe que o Machado de Assis ele ultrapassa bem o realismo. A chave do realismo em si não serve para ele, essa é a verdade. Mas o ponto é isso eles chamam de aula de literatura, e não é aula de literatura. E aí vai chegar a prova, você não leu o livro, você não teve aula de literatura, você já tá desmotivado para ver o bagulho. Depois vai ter as reclamações de que você não lê, de que você não estuda, de que você é preguiçoso. Você percebe que tem um problema aqui, em todo esse período do bimestre? A gente ficou 4 semanas num breu,
sem falar do livro, só com a indicação de que deveria se ler esse livro, e simplesmente passa-se a discutir esse livro, só aulas realmente para quem lê o livro. Até porque, mano, são aulas focadas puramente na história. Então quem não leu não vai conseguir compreender. E o que eles não entendem é que muitos livros não focam na história, e sim na narrativa. É engraçado como isso é muito comum nessas matérias de literatura de português, e você não percebe que não acontece em nenhuma outra matéria. Se você vai ter aula de biologia, nenhum professor vai chegar para você e vai falar, ó, vejam esse vídeo aqui de 2 horas de citologia e depois a gente vai falar de célula nas salas. Você não vai ver um professor falando, ó, lê essa biografia aqui do Newton e a gente vai falar do Newton daqui 2 semanas. E por que com a literatura acontece diferente? Eles chegam e falam, ó, estudem o livro antes que a gente vai discutir ele. Não, irmão, o que acontece aqui é um narcisismo dos professores de achar que os alunos são obrigados a gostar daquilo que eles gostam. Quando você percebe que o seu aluno não necessariamente ele precisa gostar de literatura, você vai perceber que não necessariamente é culpa do aluno ele não ter lido nas 4 semanas anteriores o livro que você indicou. Que exatamente é o seu papel como professor apresentá-lo. Seja em leituras na sala, seja comentando trechos específicos em PowerPoint, na lousa, coisas assim do tipo. Porque isso incentiva o aluno a ir atrás. Ele vai ver que não é tão complicado. Eu vou dar o próprio exemplo do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu, naquela época lá, eu fiquei muito frustrado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu meio que tentei ler, não entendi porra nenhuma, não li nessas 4 semanas, chegou nas aulas, não vi nada, tirei tipo 3 na prova, porque, enfim, tinha algumas questões que era tipo, qual é a primeira editora que publicou, que ano foi publicado, e essas coisas você decora. Inclusive, se você estiver gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, hein? Mas se você reparar, cara, nas 3 primeiras páginas do Memórias Póstumas de Brás Cubas, dá pra falar do livro inteiro. Consegue falar de todas as características do narrador, da ironia, da levianidade em que ele faz em citar um monte de livros da cultura, da crítica do Machado de Assis, da história, do personagem. Dá pra trabalhar tudo isso em 3 páginas. Então, tipo assim, se você separasse os quotes corretos para trabalhar em sala de aula, lendo e explicando, isso poderia sim incentivar o aluno a ir atrás do texto. O que seria uma boa aula de literatura? É você entender que não necessariamente o aluno vai gostar daquilo que você vai passar, né? Tem livros que a gente passa na escola que são complicados, que, portanto, podem ser bastante frustrantes para as crianças e acaba afastando elas. O papel do professor ali é de aproximar. Então, de vez em você deixar esse ato de 4 semanas aí para o aluno ler e depois você começa a comentar do livro, comece a comentar do livro como se fossem para pessoas que, de fato, não o conhecem. É a primeira experiência que a pessoa vai ter ali com um livro que, sinceramente, é infinitamente mais importante do que a universidade que a criança vai querer passar, por exemplo. E o seu papel como professor é só apresentar. Se a criança gostar do texto, gostar do que você mostrou ali, aí você indica a leitura. Se a criança lê inteiro, melhor. Mas você tem que garantir que todo mundo conheça. O que é o currículo na escola? É literalmente um projeto que o governo faz de nação. Então, eles entendem que para você ser um cidadão brasileiro, você tem que ter tal e tal conhecimento. Não significa que a criança ela tem que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque pode ser que de fato ela não goste de livro. E acontece. Mas você, como professor, tem a necessidade de apresentar. E se o aluno não quiser ir atrás do texto, Sturari, paciência, a sua parte você já fez. Ali você deu aula de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se o aluno não foi atrás, ele conhece. Você apresentou Memórias Póstumas de Brás Cubas, parabéns, dá um check. Porque se você lê fragmentos desse livro em sala de aula, primeiro você garante que aqueles que não leram vão ler sim um livro e vão entender por que ele é importante, e não só isso, vai afinar a leitura dos que leram. Se o moleque quiser ler, beleza. Assim como eu tive que aprender geometria e hoje não uso. Olha que coisa. Mas se eu quisesse ser engenheiro, Zé, eu ia ter que ter essa base. Eu ia ter que conhecer. O que eu quero dizer é, se você é aluno e está assistindo esse vídeo, você não é um boçal, sabe? Você não é burro. O fato é que você não tem aulas de literatura. Então como é que você vai ter a oportunidade de gostar daquilo? E cara, pode ser que você não goste de literatura. E paciência. O aluno, ele nunca vai gostar de tudo aquilo que a gente vai passar. A gente está passando ali, de novo, porque a gente quer formar um cidadão baseado no que o governo diz que seria um cidadão brasileiro. Se o cidadão brasileiro ele precisa conhecer tais e tais autores, você, como professor, tem que apresentar tais e tais autores. Agora, se você deixa pro moleque ler por 4 semanas um livro e depois dá 2, 3 aulas e chama isso de aula de literatura,
O importante ressaltar é que se você der aulas imaginando que são alunos que de fato nunca ouviram falar sobre aquilo, que tem a possibilidade deles não lerem aquilo, então a sua aula é a única oportunidade deles conhecerem tal autor, e que você, portanto, pode mostrar o texto e decifrar esse texto para mostrar para essas crianças que não é tão complicado assim, talvez você incentive eles a lerem de fato o original. E é até engraçado porque o problema dessas aulas de literatura é sempre para romance. Até que para poesia eu tive aulas boas, se você for parar para pensar nesse propósito que eu quis mostrar. Eu lembro de uma aula do Camões que foi, cara, fantástica, porque ela botou o poema ali e a gente discutiu o poema. É isso que tem que fazer, sabe? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisa referente ao YouTube também. E valeu!